Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o livro A Cova da Minha Irmã, do Robert Dugoni. Então, eu fiquei interessada por esse livro exatamente por causa desse título, né, bastante mórbido e curioso, que é A Cova da Minha Irmã. O Robert Dugoni, eu acho que esse aqui é o primeiro livro dele publicado aqui no Brasil, mas ele já é conhecido lá fora, ele tem um certo renome na literatura policial. Esse aqui é um livro policial, né, um thriller, que vai ser protagonizado por uma mulher chamada Tracy Crosswhite, que ela é uma detetive de homicídios da polícia de Seattle. A vida da Tracy mudou 20 anos antes, em 1993, porque a irmã mais nova dela, chamada Sarah, foi sequestrada e assassinada. Na época, apesar de não terem encontrado o corpo da Sarah, um homem chamado Edmund House foi condenado, né? Ele foi sentenciado a muitos anos de prisão por causa do sumiço da irmã dela. Acontece que a Tracy, na época, ela era bem novinha, mas ela acompanhou toda a investigação do caso da irmã e ela percebeu algumas incongruências em relação ao veredicto, né, em relação ao julgamento que esse homem teve. Ela percebeu que algumas evidências não pareciam ter sido muito bem levantadas, alguns testemunhos tinham furos, e quando a Tracy questionou as pessoas envolvidas sobre esses furos de investigação, basicamente eles falaram que era para ela não se meter no que ela não era chamada e deixar o trabalho ser feito. Isso plantou na cabeça dela a ideia de que talvez aquele julgamento ele tivesse sido armado para prender aquele cara, o Edmund House, pelo assassinato da irmã dela, mas que talvez ele não fosse o verdadeiro culpado. A Tracy nunca desistiu do caso da irmã, exatamente porque ela sempre achou que existia alguma coisa que não estava muito correta naquele julgamento, tanto é que ela passou os 20 anos seguintes ainda investigando o caso da irmã. Ela entrou para a polícia, ela se tornou detetive para aprender mais, para ter conhecimento, para poder verificar todas as evidências de novo, os testemunhos e julgar por si própria. Tudo vai mudar e finalmente a Tracy vai ver uma luz no fim do túnel quando finalmente, depois de 20 anos, ligam para ela e dizem que encontraram os restos mortais da irmã dela. E é ali, na cova da irmã, na cova da Sarah, que ela vai encontrar novas evidências que podem colocar em xeque o julgamento de 20 anos antes. Claro que a partir do momento em que a Tracy resolve que ela quer reabrir o caso da irmã dela, ela vai mexer num vespeiro, né? Ela vai mergulhar ali em águas muito profundas e vai mexer com algumas pessoas. Porque policiais, detetives, o xerife, juízes daquela época ainda estão vivos e eles não vão ficar felizes com ela, mesmo ela sendo irmã da vítima, por ela mexer, né, nesse vespeiro e duvidar do testemunho dessas pessoas. Então ela vai acabar pisando em ovos aí nessa questão, mas ela vai ter que fazer isso se ela quiser descobrir a verdade. Obviamente eu não vou contar pra vocês, né, se o julgamento lá do Edmund House estava certo ou estava errado, se ele realmente matou ou não matou a irmã dela. Isso vocês vão ter que descobrir em relação ao livro, mas eu dei 5 estrelas para esse livro, eu amei essa história, ela é impecável do início ao fim. Eu adoro quando eu leio um livro e eu não tenho nada para vir aqui falar para vocês do tipo, eu não gostei disso, aquilo, daquilo. Não, esse aqui não tem isso. Eu gostei de tudo nessa história. A escrita do Robert é impecável, né, como eu comentei, do início ao fim, gostei de todo o mistério, da maneira como ele levou. Ele alterna alguns flashbacks pra gente compreender algumas coisas também que eu gostei bastante. A Tracy Crosswhite é um personagem muito bom, é muito legal você ver a persistência dela durante os 20 anos em que ela nunca desistiu. Ela sempre ficou com aquela pulga atrás da orelha, sabe? Do tipo, eu acho que aquele julgamento tinha alguma coisa de errado e eu não vou descansar enquanto eu não descobrir o que é. Ela é muito persistente em relação a isso. Tem a questão de sensibilidade do autor também em trazer essa questão de como é a dor das pessoas quando alguém morre de forma tão brutal, né? Quando alguém é tirado, né, dos outros de forma tão triste. E o autor consegue trazer essa sensibilidade através de várias cenas, inclusive de alguns flashbacks. Teve alguns momentos em que eu sabia que a Sarah foi morta, né? E ele fazia alguns flashbacks mostrando a Sarah e eu ficava com aquele peso do tipo, tomara que ela não morra, tomara que ela não morra. E eu sabia que não era isso que ia acontecer. Então eu acho que o autor conseguiu ali amarrar na história tanto a parte do mistério quanto a parte da sensibilidade, e eu achei isso muito bom. Também fiquei muito feliz porque esse aqui é o primeiro volume de uma série, a série Tracy Crosswhite. Lá fora já tem 7 livros, esse aqui é o primeiro, então eu espero que esse livro dê certo aqui no Brasil, que a editora Pausa, que trouxe o livro, traga as outras aventuras da Tracy para o Brasil, porque eu adorei ela quanto personagem. E eu realmente gostaria de saber o que aconteceu com ela depois, quando finalmente ela colocou um ponto final na história da irmã dela. Como foi a vida da Tracy depois que ela encerrou tudo. Então, eu indico muito esse livro, como eu falei pra vocês, eu dei 5 estrelas, então tá mais do que indicado. É um romance policial realmente impecável, muito bem escrito, do início ao fim.
Indico bastante, né, para vocês que gostam de literatura policial, gostam de conhecer novos autores, eu acho que vale muito a pena dar uma chance pro Robert Dugoni. Eu vou deixar o link pro livro aqui embaixo na caixa de descrição, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, ok? E é isso, beijão, e a gente se vê no próximo vídeo.